Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amados, hoje é dia 31 de julho de 2017. Já estamos na metade do ano e a cada dia mais perto de estarmos com Jesus. Amados, o Senhor me instruiu a falar hoje sobre caridade. Amados, eu tenho falado aquilo que o Senhor tem me mandado falar. Eu gostaria muito de estar compartilhando sonhos e visões de tribulação, arrebatamento, esse tipo de coisa. De vez em quando o Senhor me deixa falar alguns sonhos, né? Vai liberando aos poucos. Mas uma coisa que eu percebi é que o Senhor está muito preocupado em estar instruindo as pessoas em como se preparar para o arrebatamento, sabe, amados? Porque que Jesus está chegando, eu acho que todo mundo já entendeu, pelo menos aqueles que são os escolhidos de Deus, já entenderam essa mensagem. Agora, próximo passo é a nossa preparação, né, amados? E o que o Senhor me mandou falar é sobre caridade, sobre amor e misericórdia, esse tipo de coisa. Eu fiquei muitos dias refletindo sobre isso, sabe? Pensando o que eu ia falar. Até porque eu não sou perfeita em tudo, né? Mas eu tô buscando meu crescimento, claro. E espero melhorar nisso. E tem muita coisa que eu também tenho que aprender. Essa palavra, ela é uma continuidade do que o Senhor vem falando nos últimos vídeos que eu tenho postado. Se os irmãos virem no meu canal, vocês vão ver que nos últimos 3 vídeos Deus me mandou falar a respeito de legalidade, religiosidade e cumprir regras, né, amados? Ele me mandou instruir a respeito desse assunto para que as pessoas sejam verdadeiros cristãos e não religiosos, certo? Então, amados, é impossível a gente ser crente sem buscar o amor, sem seguir o caminho do amor. Por quê? Porque Deus é amor, como está escrito. E a essência do cristianismo é essa. Praticamente tudo se resume a isso. E se a gente não se foca no amor e na misericórdia, a gente não é cristão. A gente pode ser qualquer coisa menos cristão. Então, essa tem que ser a nossa busca 24 horas por dia. Aprender a amar o próximo, aprender a amar a Deus. Como já expliquei para vocês, o amor é uma decisão e também busca. Alguém pode falar, Thalita, mas você não disse que é importante a gente estar cheio do Espírito Santo para que a gente possa ser salvo e arrebatado? Claro, amados, mas estar cheio do Espírito Santo é a mesma coisa que estar cheio de amor, certo? Quando a gente busca a presença do Espírito Santo, a gente automaticamente se enche do amor de Deus. É impossível não amar se a gente está cheio da presença dele. Então, amados, falando de misericórdia, esse tipo de coisa, de caridade, é impossível falar desse assunto sem contar as minhas experiências pessoais. Eu já estive nas duas posições, né? A posição de quem é ajudado, quem precisa de ajuda, e a posição de quem ajuda. Eu não posso julgar ninguém porque em nenhum dos dois lados é fácil, sabe, amado? Mas Jesus diz na palavra dele que quando nós praticamos o amor para com um dos pequeninos, é como se nós fizéssemos para ele mesmo. Então tem uma passagem em Mateus 28, que Jesus está falando daquela passagem que ele fala que eu estava nu e me vestiste-me, eu estive enfermo e fosse me visitar, etc. Lembra? Então as pessoas falam para ele, quando tivemos enfermos ou na prisão ou fomos visitar-te? E ele respondeu-lhe o rei, em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um desses irmãos, mesmo os mais pequeninos, a mim o fizeste. Então, amados, quando a gente tem amor e compaixão pelo próximo, é como se estivéssemos fazendo ao próprio Jesus.
certo? Então, amados, parece uma palavra muito simples e muito óbvia, sabe? Mas, por mais incrível que pareça, não é o que a gente vê dentro das igrejas, sabe? O meu objetivo não é estar acusando ninguém, mas quando eu tinha por volta de uns 11 anos de idade, menos na verdade, acho que uns 10 anos de idade, mais ou menos, a minha família passou por uma grande crise financeira. Tudo que vocês possam imaginar foi tirado de nós. Nós perdemos quase tudo, menos a casa onde nós morávamos. Mas passamos fome, passamos necessidade, ficamos sem luz. Tinha dias que não tinha o que comer. E isso perdurou por muitos e muitos anos, amados. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é que nós achávamos que estávamos rodeados de irmãos que nos amavam, sabe? Achávamos que vivíamos um evangelho de amor. Mas, quando essa situação aconteceu, nós descobrimos que pouquíssimos irmãos realmente se importavam, sabe? Meu objetivo não é acusar ou julgar os irmãos. Nós já perdoamos a cada um deles e até porque eu já estive na posição de estar ajudando alguém e eu sei que isso não é muito fácil. Mas a maioria, 90% dos irmãos, eles simplesmente desapareceram, nos ignoravam e passamos por grandes lutas, sabe, amados? E ouvíamos muitos tipos de coisa cruéis. Eu não gosto assim de ficar muito apontando e lembrando e tal, mas eu tô falando aqui para ajudar no entendimento do que eu tô querendo falar. Então, amados, muitas vezes eu escutava coisas terríveis. Muitas vezes nós éramos julgados como se tudo aquilo fosse culpa nossa, como se tudo aquilo tivesse sido causado por algum pecado, ou qualquer coisa que fosse, sabe, amados? Era tudo culpa nossa e ninguém estava disposto a ajudar, ninguém se importava, sabe, amados? Mesmo que fosse culpa nossa, ainda assim, amados, Jesus mandou que nós amássemos uns aos outros, certo? E muitas vezes eu percebi uma coisa, que as pessoas, elas se justificavam por leis, sabe? Isso é uma coisa que quase todos nós fazemos, é muito comum. A gente encontra desculpas e a gente usa leis e religiosidades e tradições ao nosso favor. Então, muitas pessoas se justificavam dizendo: eu já dei o meu dízimo para a igreja e eu já fiz a minha parte, eu não tenho mais obrigação de estar ajudando esse irmão. Ou então, mais cruel ainda, alguém dizia que a culpa era nossa, então a gente não merecia ser ajudado. E por aí vai, né, amados? Existiam muitos tipos de desculpa. Pouquíssimos foram os irmãos que se mantiveram ao nosso lado e nos socorreram. Tiveram alguns, mas foram pouquíssimos. E isso entra na palavra que eu estava falando nos vídeos anteriores, a questão de você estar seguindo a lei e não o amor de Cristo, que foi o que ele mandou que a gente fizesse, certo? Então a pessoa, ela se coloca debaixo de leis e ela segue essas leis e é muito mais fácil do que seguir o amor, sabe, amados? Por causa da passagem que fala que o amor a tudo suporta, o amor é sofredor. Então, amados, é muito mais fácil você apenas seguir regras do que realmente se colocar no lugar da pessoa, sofrer por ela e fazer tudo o que for necessário para estar ajudando alguém. Então, como eu disse, o amor é a essência do cristianismo. Se você não busca amar, você não é cristão de verdade. Então, tem uma passagem em Coríntios que Paulo fala. Coríntios 13, verso 1. Ele fala:
1 Coríntios, né, amados? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um símbolo que retine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que pudesse transportar os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se importa inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Bom, aí ele vai aí por diante. Então, amados, o que Paulo está dizendo aqui é que não adianta nada a gente se dedicar a seguir um cristianismo, a buscar dons, a fazer tudo que mandam fazer se a gente não tiver amor. Amados, a gente tem que buscar todas essas coisas. Buscar dons espirituais, buscar ter fé para transportar os montes, mas tudo isso tem que ser feito por uma única causa, para que a gente tenha recursos para podermos praticar o amor de Cristo verdadeiramente. Porque se o nosso foco não for esse, nada disso tem importância. Para Deus, nada disso presta, amados. Você está se esforçando em vão. Então, amados, eu tive há uns anos atrás um sonho que ele resume tudo isso que eu estou dizendo. Eu já falei esse sonho aqui no canal, já há um ano e tanto atrás que eu coloquei um vídeo sobre esse sonho. Só que eu só contei o sonho sem um contexto. Então eu vou estar repetindo o sonho porque ele explica exatamente o que eu estou dizendo. O sonho foi o seguinte: eu sonhei que eu estava num sítio que é da minha família, e nesse sítio tem um grande gramado e uma piscina grande. Do lado da piscina tem como se fosse uma casinha dessas de guardar coisas de piscina. E ali, amados, aquele gramado estava lotado de irmãos, parentes que também são irmãos. Não eram só irmãos da igreja que eu frequento, mas irmãos de outras denominações também. Todo tipo de irmão. A igreja, de uma maneira geral. Eles estavam ali, nós estávamos ali, porque nós tínhamos recebido a informação de que Jesus iria nos visitar. E nós estávamos muito empolgados com a chegada de Jesus, porque todo cristão anseia por ver Jesus, certo? Só que ali do lado da piscina tinha aquele quartinho. Dentro daquele quartinho, amados, tinha uma quantidade imensa de objetos. Sabe essas lojas de presente que tem uma porção de objetos bonitos e vistosos para você dar de presente para alguém? Então era assim. E o que acontecia era o seguinte: cada irmão entrava naquele quartinho e escolhia um objeto que fosse do seu agrado para poder estar presenteando Jesus quando ele chegasse. E cada um entrava e escolhia aquele que achava mais bonito e saía. Até que chegou a minha vez e eu comecei a procurar alguma coisa que eu achava que iria agradar o Senhor. Só que eu não me sentia animada com nada, porque embora tudo fosse muito bonito, nada daquilo parecia realmente servir para Jesus, né? Então tinham coisas tipo um abajur todo decorado, um porta-canetas, um canivete suíço, coisas desse tipo, eram muito bonitos. Mas para que Jesus ia precisar daquelas coisas, sabe? O que Jesus precisa, amados? Qual o tipo de presente que Jesus quer? Aquilo dali não me parecia ser muito útil. Jesus podia até achar engraçadinha a atitude da pessoa de estar dando um presente assim, mas aquilo dali não tinha serventia. E eu fui ficando um pouco chateada. Aí eu tava ali, e aí tem um pedacinho do sonho aí que eu vou dar uma pulada para adiantar, para ficar mais fácil de entender, que Jesus aparece na porta, ele me pede um objeto,
e ele sai. Mas eu continuo ali procurando e não encontrava nada que me agradasse. Até que eu encontrei um pequeno livrinho, porque tinham diversos livros ali, e aquele livrinho contava a história de João Batista. E eu achei que aquilo dali era menos ruim do que as outras coisas, né? Pelo menos era um assunto que era relativo a Jesus. Então eu peguei aquele livrinho e saí pela porta do quartinho procurando por Jesus, para eu poder dar aquele presente que eu tinha escolhido. Quando eu saí naquele gramado, eu via aquela quantidade de irmãos para todos os lados e eu comecei a procurar Jesus no meio dos maiores aglomerados de pessoas. Porque eu pensei, bom, Jesus é uma pessoa muito importante, estão todos aqui esperando por ele, então com certeza ele deve estar rodeado de um monte de gente. E eu fiquei me perguntando como que eu ia conseguir chegar nele. Só que, amados, eu não encontrava, até que eu bati os olhos num lugar e eu vi que Jesus estava parado ali no meio do nada, completamente sozinho. As pessoas passavam por ele e não o viam. Ele estava meio cabisbaixo, parecia um pouco entristecido por estar sendo esquecido ali. As pessoas não estavam vendo Jesus naquele lugar. E aí, amados, eu pensei, bom, pelo menos eu vou conseguir um momento a sós com ele. E quando eu comecei a me encaminhar para onde ele estava, de repente, assim, me veio uma comoção muito, muito grande, amados. Eu pensei, poxa, eu tenho esperado a minha vida inteira para poder estar diante de Jesus. Eu sou a maior fã dele, vamos assim dizer. E eu sou super apaixonada pelo Senhor. Então, eu fiz aquilo que o meu coração ansiava por fazer. E eu joguei para longe aquele meu presente e eu saí correndo na direção dele. Porque eu queria pular no pescoço dele e dar um abraço apertado, sabe, amados? E quando eu tava correndo na direção dele, eu vi como se o rosto dele fosse transfigurando em luz. E eu percebi que ele ficou contente com aquela minha atitude. Eu percebi que era esse tipo de presente que o Senhor esperava da gente. Só que aconteceu uma coisa surpreendente. Quando eu estava bem pertinho dele, ele, em vez de abrir os braços para me abraçar como eu esperava que ele fizesse, ele se encolheu e eu acabei acidentalmente abraçando ele. E quando eu abracei ele, o Senhor chorou profundamente, mas chorou assim de soluçar. E eu fiquei muito abalada com isso, porque não entendi a situação, né? Por que o Senhor iria se humilhar e chorar nos meus braços? Aí, amados, eu acordei. E quando eu acordei, me veio a interpretação e eu entendi. Eu lembrei daquela passagem que fala dos pequeninos, que Jesus fala. Quando nós fizéssemos, praticássemos amor com um desses pequeninos, era como se fizesse para ele. E eu entendi, amados, por que as pessoas não viam Jesus? Por que elas o ignoravam? Porque Jesus era um pequenino que estava ali, no meio de nós, né? Ele não estava com a aparência que as pessoas imaginavam que ele teria. Ele estava sendo ignorado porque provavelmente era uma pessoa necessitada que estava ali. E ninguém estava vendo, ninguém estava ligando. E quando a gente não liga, amados, é como se a gente não ligasse para a pessoa de Jesus. E isso, amados, é muito, muito grave. Eu vou ler para vocês a passagem que Jesus explica isso com bastante clareza. Então ele fala em Mateus 25, 31. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Algumas traduções estão como bodes. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me acolheste, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitastes. Estava na prisão e foste me ver.
Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiros e lhe acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E responder-lhe-á o rei: Em verdade vos digo, que sempre que fizestes a um desses meus irmãos, mesmo os mais pequeninos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me deste de beber. Era forasteiro, e não me acolheste. Estava nu, e não me vestiste. Enfermo e na prisão, e não me visitastes. Então também esses perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? E ao que lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, deixastes de fazer a mim. Irão eles para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Amados, a falta de amor e de misericórdia é muito sério. É muito sério. Nesse mesmo capítulo, um pouco antes, Jesus conta a parábola das 10 virgens. Daquelas que vão buscar o azeite e daquelas que não buscam o azeite. Então, amados, buscar o azeite é se encher do Espírito Santo, mas no sentido mais amplo da palavra, é buscar o amor e começar a praticá-lo. E a gente faz isso através do Espírito Santo, certo? Porque o ser humano, naturalmente, ele não tem a capacidade de amar. A gente não tem essa característica naturalmente. Às vezes a gente até consegue em um ponto e falha em outros, porque o ser humano ele é naturalmente injusto e egoísta. Então a gente precisa do Espírito Santo para conseguir fazer essas obras que Jesus lista aí. É necessário que a gente ame, amados, para que a gente seja considerado justo diante de Deus, certo? Para que a gente não seja contado como bode. Porque quando a gente falta com amor e misericórdia ao próximo, Jesus fica profundamente machucado, sabe? E amados, isso não se resume apenas em auxílio financeiro, também, né? Principalmente porque é um dos recursos que a gente consegue ajudar às vezes, mas a gente deve buscar o amor de Deus e buscar o poder de Deus para estar praticando o amor na vida das pessoas. Vocês se lembram daquela passagem em que Pedro está na porta do templo e ele vê um deficiente, e aquele deficiente pede dinheiro, e Pedro fala: eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Esse é um contexto, um exemplo em que o amor praticado aí, o auxílio que foi dado não foi financeiro, né? Pedro deu para essa pessoa muito mais do que uma ajuda financeira, que seria pouco. Ele deu algo muito maior. Então, mas eu não posso dizer que eu esteja nesse nível ainda, né? Eu estou buscando, mas eu não estou me respaldando em desculpas, sabe? Muitas vezes a gente encontra desculpas que justificam a nossa falta de misericórdia. Então, muitas vezes a gente vê uma pessoa em cativeiro, uma pessoa enferma, e a gente lava as mãos e fala: bom, Deus não me deu essa fé, não me deu esse poder, então não é culpa minha. E você joga a responsabilidade para Deus e segue a sua vida em frente. E não se importa, sabe, amado? Só que não é assim que funciona. Deus espera que a gente busque o amor, para que aí sim Ele vai nos dar poder. Esse é o meu entendimento, amados. Né? A gente tem que buscar essas coisas para que a gente possa praticar o amor. Essa semana mesmo, semana passada, melhor dizendo, eu estava num restaurante e eu vi uma pessoa que estava muito cativa de Satanás, né? Aquela pessoa, ela estava sofrendo demais numa prisão espiritual,
Eu pude perceber olhando nos olhos dela. E eu me senti impotente, porque eu fiquei pensando, Senhor, se fosse o Senhor aqui em pessoa, o Senhor já tinha libertado essa pessoa no primeiro minuto, né? Essa pessoa ainda está cativa por causa das minhas limitações, da minha falta de fé. E eu não vou mais encontrar desculpas que justifiquem a minha falta de fé. Eu vou continuar correndo atrás para que isso possa mudar, para que o teu amor possa ser praticado em larga escala na vida do próximo, né, amados? Então, a gente tem que parar de encontrar desculpas, de se esconder através de leis e de regras e começar a buscar o verdadeiro amor de Cristo. Amados, vocês querem pagar o seu tributo para Deus? Façam isso em forma de amor. Não estou aqui entrando em polêmica dizendo o que você deve fazer, o que você deve fazer, mas tenha em foco a lei que Jesus deixou, que foi amar uns aos outros como eu vos amei. Coloque essa lei em primeiro lugar e veja o que você pode fazer com isso. Existem situações em que a gente não tem muito o que fazer, às vezes por falta de recursos, por falta de fé, que aí a gente não cresceu o suficiente, mas quando a gente não pode fazer nada, amados, a gente ainda pode orar, sabe? E não orar de uma forma mecânica, né? Tipo, Deus, abençoa ele. Pronto, já fiz a minha parte. Isso também é legalismo, tá, gente? Você tá apenas seguindo a regra e pela regra. Não, coloque-se no lugar da pessoa e sofra a dor dela. Chore diante de Deus e não se sinta satisfeito enquanto você não ver algo sendo feito na prática. Enquanto você não ver alguma mudança acontecendo. E continue clamando por essa pessoa até alguma coisa acontecer, sabe, amados? Eu tenho procurado fazer dessa maneira. Das vezes em que eu não posso ajudar de nenhuma maneira, eu procuro ajudar assim. E muitas vezes Deus faz coisas grandes na vida desses pequeninos, sabe? Enfim, amados, também não se esqueçam de que todo o amor e caridade que a gente fizer devemos fazer em secreto. Como está escrito, que a gente não deve tocar trombetas diante da gente quando a gente fizer esmola. Não é isso que está escrito, amados? Quando deres esmola, não tocar trombeta diante de si. Porque a gente já recebeu o nosso galardão. Quando você sai falando da caridade que você fez e se ensoberbecendo, além de você já estar ganhando seu crédito, você ainda está expondo a pessoa. Então, coloque-se no lugar da pessoa e imagine o que ela sentiria, né? Então, é importante que a gente procure ser discreto. Isso em relação a questões financeiras, né? Principalmente. Vamos procurar ser discreto e vamos praticar o amor de Cristo, amados. Isso é extremamente importante. Então é isso. A paz do Senhor Jesus.